João 1,17. Vamos lá, João 1,17. Louvamos que a graça nos basta, então vamos tentar entender um pouquinho o que é graça. Para ver se nós realmente temos a compreensão, porque a gente acabou de louvar, né? Só tua graça nos basta. Mas nós entendemos o que é graça, nós sabemos o que é graça. Nós verdadeiramente entendemos o que é graça. Eu acho que isso é importante. João 1,17 diz assim, ó. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando eu leio esse texto, veio uma coisa muito óbvia. A graça de Deus é Jesus Cristo. Mas será que nós entendemos isso? Isso às vezes é tão óbvio que a gente fica falando, mas será que nós entendemos o que é graça? A gente falou, tua graça me basta. Então, o que é tua graça me basta? É tua presença me basta, é a tua vontade me basta. É estar ao lado de Jesus e permanecer com Ele que nos dá essa tranquilidade, essa paz, é essa graça que a gente recebe. Agora, será que nós sabemos ou entendemos que a graça foi realmente merecida, que não havia o que nós fizéssemos para recebermos essa graça? Será que tem alguma coisa, será que nós sabemos que foi de graça mesmo? Porque nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de achar que o que é de graça não é bom. Você já parou para perceber isso? Essas coisas vêm de graça não é bom. E às vezes a gente é até ensinado pelos pais, pelos avós, dizer, o que é bom é o que vem pelo esforço, o que vem pelo trabalho, o que vem pela dedicação. Às vezes a gente não ouve isso dos mais velhos. E a gente fica com aquela ideia de que o que vem de graça é muito fácil. É isso que eu queria que a gente refletisse nessa noite. Porque a graça de Deus é Jesus. E quando diz que é de graça, é que nós não precisamos fazer nada para aceitar a salvação de Jesus. Nós precisamos fazer absolutamente nada para aceitar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Basta que nós o confessemos como nosso Senhor e Salvador. Por isso que é uma questão de ser de graça. Agora, para que nós possamos confessar Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que ter um entendimento de quem foi Jesus, do que Ele fez, de quem nós éramos antes de entendermos que precisávamos de um novo caminho. Porque a gente não consegue vir a Jesus se nós não tivermos plena consciência de quem nós éramos. Então, receber Jesus é de graça, mas entender o que Ele fez para que nós pudéssemos receber, não foi de graça o que Ele passou. O que Ele passou foi um sofrimento muito grande. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus e damos honra a Ele, glória a Ele, pelo que Ele fez por nós, nós recebemos essa graça merecida. Nós recebemos essa oportunidade de estar na presença de Deus. Só que tem muita gente que não entende essa questão da graça, não entende, continua dizendo, mas a graça, quer dizer, é só confessar com a boca que Jesus é Senhor e Salvador e eu estou livre de toda a porcaria que eu fiz no passado. Calma, porque a palavra diz que nós devemos confessá-lo e obedecer. Então não adianta só confessar Jesus e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fazia. Não adianta confessar Jesus e não mudar as nossas maneiras de pensar, a nossa forma de agir, os nossos comportamentos. Porque senão, não mudou absolutamente nada. E aí eu fico esperando que alguma coisa de graça me complete e não é assim. Porque a graça é nós podermos entrar na presença de Deus através de Jesus. Mas permanecer na presença de Deus através de Jesus é uma decisão nossa. Custa a nós, e aí não é mais de graça, custa a nós matarmos a nossa carne todos os dias, matarmos a nossa vontade. Pô, eu tenho vontade de fazer aquilo que é errado. Não vou fazer porque os princípios de Deus dizem que eu não devo fazer. Puxa vida, eu queria, naquela situação, uma bordoada na cabeça da pessoa, mas eu não posso, porque os princípios de Deus dizem que eu não devo. Então isso começa a custar. Então a gente começa a perceber que não é assim tão de graça para nós. Agora imaginem para Jesus. Porque veja, para entrar na presença de Deus, é exigido um sacrifício. Um
Vamos pensar um pouquinho, será que nós conseguiríamos fazer alguma coisa que movesse Deus a nosso favor? Sem Jesus? Não conseguiríamos. Não conseguiríamos. Não há nada que a gente possa dar a Deus, não há nada que a gente possa fazer que Deus olhe para nós e perceba que nós queremos mudar. Ele só olha para nós como filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós permitimos com que Jesus entre nas nossas vidas, conduza a nossa vida, leve a nossa vida a um outro valor. Vocês perceberam que não existe nada, não existe dinheiro, não existe absolutamente nada, nenhum sacrifício que a gente possa fazer, que possa dizer a Deus que nós estamos verdadeiramente arrependidos. Quer dizer, como é que nós dizemos a Deus que nós estamos arrependidos? Quando nós aceitamos Jesus e passamos a viver segundo os princípios e valores que Ele ensinou. Só que tem gente que acha que isso é pouco. Mas é só isso? Não é só isso. É tudo isso. Essa que é a diferença, é tudo isso. Porque, na verdade, a graça nunca foi barata. Porque o preço da graça que a gente fala hoje foi a morte de Jesus na cruz. E se a gente parar para ver o sofrimento que ele teve, lembrem, ele era homem aqui na terra. E o sofrimento que ele teve naquela cruz foi um sofrimento físico, foi um sofrimento emocional, foi um sofrimento psicológico. E deve ter sido mais do que nós podemos imaginar, porque tem um determinado momento na cruz que Deus fecha os céus para Jesus. Porque é quando é imputado a Ele todos os pecados do mundo. Imaginem, alguém que nunca saiu da comunhão de Deus, sempre esteve junto com a comunhão de Deus, de repente se vê sozinho. Ele olha para cima e o Pai não está mais olhando para ele. Imagina a dor que ele sentiu no coração, imagina o sofrimento que ele sentiu. Mesmo sabendo que aquilo ia ser breve e momentâneo, o quanto ele sentiu na alma tudo aquilo que estava passando sobre ele. E ele fez isso por amor a nós. Então não foi de graça, porque quando Jesus morre na cruz, ele consegue fazer uma coisa que nós não faríamos jamais. Aliás, ele faz várias coisas que nós não faríamos jamais, mas eu queria destacar 3 coisas. Primeiro, ele pagou a penalidade dos nossos pecados. Não havia nada que nós pudéssemos fazer, que nós pudéssemos mostrar a Deus que nós éramos bonzinhos. Não há o que um homem consiga fazer para mostrar para Deus que ele é bom. Lembra o próprio Jesus, quando aquela parábola do moço que quer se juntar a ele, ele chega num dos evangelhos, ele fala para Jesus, meu bom mestre. O que Jesus responde para ele? Bom só Deus que está nos céus. Nós não somos bons, como seres humanos nós somos ruins. Nosso coração é enganoso. Então não ia ter nada que nós conseguíssemos fazer para Deus que apagasse de nós o pecado. Mas na cruz Jesus apagou o pecado. Na cruz ele levou todo o pecado que existia sobre nós embora. A penalidade pelo pecado ele levou embora. Quer dizer, a culpa que nós deveríamos assumir pelos pecados que nós fazemos, Jesus levou embora na cruz. Poxa, só por isso a gente já deveria ficar agradecendo o resto da nossa vida. Hoje eu posso entrar na presença de Deus. Deus vai continuar sabendo que eu sou um pecador, que eu tenho tendência. Claro que vai, mas o que Ele olha em mim é o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa justificada. Ele não olha os meus pecados, Ele olha o sangue de Cristo sobre a minha vida. Então Jesus fez isso por nós. Eu acho gozado quando as pessoas falam, isso foi a graça. Claro que foi a graça de Deus que permitiu que Jesus fizesse isso por nós. Então vocês percebem que a graça não é assim uma coisa tão de graça como todo mundo diz. Tem um preço alto. Tem um preço alto, tem um preço muito alto. Agora tem uma segunda coisa, ele quebrou o poder do pecado sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz que naquela cruz, Ele levou tudo aquilo que nos condenava. E não só isso, Ele diz que naquela cruz, olhando para a cruz, nós conseguimos confrontar os nossos próprios pecados.
E quando nós verdadeiramente olhamos para a cruz, nós mudamos a nossa forma de pensar. E, portanto, a gente vai começando a pecar menos, porque é um processo. A gente vai se amadurecendo na presença de Deus. E conforme nós vamos nos amadurecendo na presença de Deus, nós não vamos mais pecando como nós pecávamos antes. Ou seja, ele quebra o poder que o pecado tinha de nos atrair. Porque vocês perceberam que quando a gente se converte, coisas grosseiras que a gente fazia, nós não fazemos mais. Por exemplo, eu antes de me converter, eu era uma pessoa que falava muito palavrão, eu vim de uma família que falava muito palavrão. Quando eu me converti e entendi o que era Jesus, começou a soar mal nos meus ouvidos. Aquela de cada 10 palavras falar 8 palavrão, começou a soar mal, já não pegava tão bem. Então, por que eu falo isso? Porque isso quebrou dentro de mim. Então algumas coisas grosseiras quebram imediatamente dentro de nós. A luta é que a gente tem que pegar aquilo que às vezes nos pega no contrapé, aquilo que está escondidinho no nosso coração, aquilo que muitas vezes a gente não quer abrir mão de deixar fazer, e a gente às vezes dá uma escorregada e faz. Mas esse pecado não tem mais tanta ação sobre nós, porque a palavra diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar se nós pedimos perdão. Agora, simplesmente pedir perdão não é o caminho, nós temos que nos arrepender primeiro. Uma vez nos arrependendo, Deus, pisei no tomate, fiz aquilo que não deveria, me perdoa realmente, e aí a gente pede a ajuda do Espírito Santo. Para que aquilo que está escondido, aquilo que é pecadinho de estimação dentro de nós, cada vez mais seja exposto na presença de Jesus, para que a gente saiba que isso não é bom e a gente possa tirar da frente. Então não só ele nos liberta do pecado, como ele quebra o poder do pecado em nós. E o mais interessante que a cruz deixa para nós, sabe qual que é? É que um dia o poder do pecado vai estar extinto na nossa vida. Nós não vamos mais conviver com o pecado. Um dia, e esse dia é quando nós nos encontrarmos com Jesus, os pecados vão ficar para trás. E nós vamos ter uma nova vida com Ele. E não precisaremos mais nos preocupar que o inimigo vai estar nos tentando, que não vai existir isso na presença dEle. Nós vamos estar na presença dEle. Então quando eu olho, quando eu olho para a graça, eu vejo que a graça teve um preço muito alto. A graça teve um preço muito alto. E um preço que nós temos que entender que tem que mudar as nossas vidas em todos os aspectos. Manuel falou no domingo, e ele falou uma coisa que eu gosto de falar muito, ele falou com muita propriedade, a gente devia sempre andar com uma camiseta. Eu sou cristão e estou 100% em obras. Nós estamos o tempo todo em obras. Hoje eu vou e dou uma escorregada. Talvez amanhã, daqui uma semana, venha a consciência que eu errei. Vou dobrar meu joelho, vou perguntar a Deus como é que eu conserto o que eu fiz de errado, se eu preciso me consertar com a pessoa ou não, se foi alguma coisa que eu fiz e não deveria ter feito. E aí eu começo a viver um outro momento daí para frente. E aquele pecado eu deixo para trás. Isso tem que nos transformar. Se nós entendermos que essa graça não teve nada de graça naquilo que aconteceu, nós vamos entender o sacrifício de Cristo. E nós vamos entender que essa palavra graça, na realidade, é um grande presente que nós recebemos. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, puxa vida, legal, se eu entender que a graça é um grande presente, é um presente precioso, quando alguém nos dá um presente precioso, esse alguém que nos deu o presente, aquele presente custou, não custou? Nós recebemos um presente precioso, mas quem está nos dando o presente pagou um preço pelo presente. Então eu comecei a pensar o seguinte, não, peraí, não é de graça. Porque para mim ter recebido, para que eu tenha recebido este presente de Deus, teve um custo muito alto, que foi o sacrifício de Jesus. E aí eu comecei a entender que a graça é um presente que eu recebi. Não é de graça, é um presente. E que eu não posso fazer qualquer coisa com esse presente. Eu tenho que pegar este presente e tenho que deixar com que ele transforme a minha vida. Porque na realidade esse presente é um presente de transformação. E eu tenho que entender
E eu entendo quando eu me aproximo de Jesus, quando eu entrego para Ele a minha vida, quando eu declaro que Ele é o meu Senhor e Salvador, e quando eu passo a obedecer aquilo que Ele pede que eu obedeça na palavra. Vou pisar na bola? Claro que vou. Ninguém é perfeito, a gente escorrega. Mas a diferença é que eu tenho o Espírito Santo em mim, como vocês têm o Espírito Santo em vocês, que Ele nos alerta do que está acontecendo. E aí sim, nós podemos nos arrepender e mudar o nosso comportamento. Então, para mim, esse foi o entendimento. E eu queria deixar duas reflexões para a gente. Terminar com duas reflexões. Primeira delas, como você usa as oportunidades da sua vida para agradecer a Deus por esse presente? O que você faz no seu dia a dia para dizer, Deus, obrigado, foi um presente fantástico. Eu recebi uma joia de maior valor, eu recebi uma coisa que ninguém recebeu. Esse presente não tem preço que o Senhor me deu. E quando a gente recebe uma coisa de valor enorme de alguém, a gente faz questão de ficar agradecendo a pessoa sempre que pode, né? Não é assim? Se a gente ganha uma joia, um carro, um negócio, sempre que a gente encontra a pessoa, cara, que legal que você me deu, muito obrigado, a gente fica até chato. Mas será que a gente é chato assim com Deus? Será que o tempo todo nós estamos agradecendo a Deus por esse presente que Ele nos deu? Às vezes a gente, já que é de graça, né? Então, não é de graça, é um tremendo presente, foi um presente valioso que Ele recebeu. A gente tem que pensar o que nós fazemos da nossa vida, no dia a dia, que nós usamos, como nós usamos a nossa vida para agradecer a Deus pelo presente. E a segunda, se a graça de Deus parece ser tão fácil de entender, parece ser uma coisa tão tranquila e os seus benefícios são tão bons, por que a gente reluta muitas vezes em aceitar isso? E mais do que isso, por que muitas vezes nós nos esquecemos do valor do presente que nós ganhamos? Isso vale como reflexão, para a gente poder pensar claramente o que nós temos feito, não com a graça, mas com o presente que nós recebemos. Porque é um presente que não tem valor. Não dá para mensurar o valor desse presente. Mas foi o presente mais valioso que nós recebemos até hoje e que recebemos, o mais valioso que nós recebemos na nossa vida, não tem comparação. Tá bom? Fica essas duas reflexões. Amém? Amém.